Fui diagnosticada com esclerose múltipla no dia do meu aniversário de 30 anos de idade. Eu decidi fazer esse vídeo para contar como foi o meu diagnóstico, como está sendo o meu tratamento, toda a minha trajetória até aqui. Se vocês verem qualquer pedaço de cachorro aqui, não repara, minha cachorra está deitada, ela vira para cima, é pata para um lado, é cara para o outro. Bom, então primeiro, para explicar, caso você não saiba o que é esclerose múltipla, a esclerose múltipla é uma doença neurológica grave, crônica e autoimune, onde o próprio sistema imunológico ataca algumas partes do corpo, nesse caso é o cérebro e a medula espinhal. Pode causar sintomas diferentes de pessoa para pessoa, em diferentes intensidades, mas geralmente é formigamento, algum problema na visão, seja visão turva, visão dupla, perda da visão, mudanças na sensibilidade ali da pele, no toque, tontura, dificuldade de se equilibrar, dificuldade para engolir, e também uma fadiga que é assim, um cansaço extremo, muito mais do que o normal. E geralmente esses sintomas eles são temporários, né? Passa, volta. Muita gente acha que é uma doença de velho, mas a esclerose múltipla, ela é predominante em mulheres jovens de 20 a 40 anos. Não tem cura, mas tem tratamento e hoje tem medicações de alta eficácia que previnem o surgimento de novos surtos. Então é muito importante o diagnóstico cedo da doença. Então, se você conhece alguém que está com esclerose múltipla ou que tenha esses sintomas que eu acabei de falar, já manda esse vídeo para ela. Bom, então vamos lá. O primeiro sintoma que eu tive foram formigamentos nas pernas. Foi em fevereiro de 2024 e eu não achei tão fora do normal, por quê? Eu estava ali num processo de término de relacionamento, isso foi um baque muito grande para mim na época, e eu passava muito tempo deitada, sentada, chorando, não estava me movimentando muito, então eu imaginei que fosse circulação. Com mais ou menos um mês, esse sintoma passou. Daí, em junho de 2024, eu acordei com o pé direito formigando. Eu pensei que eu tivesse dormido de mau jeito, só que o formigamento não passou. Eu lembro que eu até desci para a academia do prédio, fui correr. Fala, oi, Lola, aqui, ó, que isso? Então eu lembro que isso não me impediu de correr, mas foi esquisito. Gente, não! No dia seguinte, eu acordei com outro pé formigando. Eu falei, gente, isso não tá certo. E detalhe, como eu falei, o pé ficou o dia inteiro formigando. Eu fui dormir com o pé formigando. Eu também acordei com uma perda de sensibilidade na região íntima. Então, assim, eu sentia vontade de fazer xixi, fazer cocô, conseguia fazer tudo normalmente, mas quando eu ia passar o papel higiênico, eu não sentia. Liguei pra minha mãe, ela tava viajando, e falei que eu ia no hospital porque eu achava que poderia ser coluna. Eu tenho uma irmã que já teve muito problema de coluna e eu lembro dela relatar formigamentos nas pernas, perda de sensibilidade, então eu imaginei que fosse coluna. Chegando lá, tudo que o médico me perguntava indicava que ele achava que era ansiedade. Ele me passou uma ressonância da lombar, mas não deu nada no exame. Aí esse ortopedista me passou um remédio para ansiedade, porque ele falava que era ansiedade. Me passou 3 doses injetáveis de vitamina B12, porque formigamento pode ser falta de vitamina B12. Eu tomei as 3 doses, não passou o formigamento. Ele tinha me passado também um exame de eletroneuromiografia. No final dessa semana, eu consegui consulta com o neurocirurgião. Esse médico também tratou como ansiedade, ele falou que não tinha nada nos meus exames. Ele disse também que eu não precisava nem ter feito o exame de eletroneuromiografia, que o médico que passou isso foi muito sem noção, que eu não precisava nem buscar o resultado. E foi o que eu fiz, eu nem busquei. Com uma semana, a sensibilidade da região íntima começou a voltar e com um mês passou o formigamento dos pés. Quando foi em outubro de 2024, eu fiz uma viagem para a praia e nessa viagem os meus pés voltaram a formigar. Não me preocupei de imediato, porque eu estava em uma situação ali que poderia causar uma certa ansiedade, então eu pensei, é ansiedade. Uma semana depois que eu voltei da viagem, eu amanheci um dia com a mão esquerda fraca, do nada. Então eu não conseguia amarrar um cadarço, eu não conseguia fechar uma calça, eu não conseguia segurar uma faca. Esperei uma semana, não melhorou. Aí eu voltei no mesmo hospital que eu tinha ido em junho. Passei na emergência, o médico passou um ultrassom da mão e uma eletroneuromiografia
dos membros superiores, né? E mandou levar esse resultado para um ortopedista que era especialista em mãos. Eu lembro que deu alguma alteração que indicava alguma coisa aqui na cervical. Peguei os exames, levei nesse médico especialista em mãos. Assim que ele abriu, ele desesperou. Ele saiu da sala comigo desesperado, chegou na secretária, falou: Fulana, olha a agenda do doutor fulano de tal, que ela precisa urgente de uma consulta com ele, tem que ser ele. Gente, era um médico, assim, top de linha. E aí, eu agendei com um outro neurocirurgião que esse ortopedista tinha indicado. Aí eu falei: doutor, aproveita e passa pra mim uma ressonância da lombar. Porque você acha que esse formigamento dos meus pés pode estar relacionado com a fraqueza na mão? Ele falou: não. Mas eu vou te passar assim, você já aproveita e leva tudo para ele, que você pode ter alguma outra coisa na lombar também. Fiz as ressonâncias e no dia que era para sair o resultado, a secretária me ligou perguntando se eu tinha disponibilidade de repetir os exames, dessa vez com contraste. Eu falei: uai, por quê? Ela disse que eles não estavam conseguindo laudar o meu exame e que precisaria refazer. Aí ela falou que ia confirmar e ali uns 10 minutinhos depois ela ligou falando que o resultado do exame estava pronto, que não precisaria eu refazer. Fui lá buscar e aí assim que eu entrei no carro e abri o exame, estava escrito alteração de sinal na medula espinhal, a nível tal, aí C3, C alguma coisa, não lembro exatamente, inespecífico que pode estar associado à lesão desmielinizante e indicava prosseguir com a investigação. Na mesma hora eu abri o Google, fui pesquisar lesões desmielinizantes e a primeira coisa que aparece é a esclerose múltipla. Aí eu pensei: o pessoal não conseguiu laudar o exame, não deve ser isso não, né? Eles estavam com dificuldade, eu vou ter que refazer esse exame provavelmente. Fui no neurocirurgião indicado, e assim que eu cheguei lá, contei a situação, ele abriu o exame, assim que ele abriu, ele já fechou e ele falou: não é comigo. Seu caso não é coluna, seu caso é com o neurologista. Perguntei se ele me indicava algum neurologista. Ele indicou a doutora Marcela Agostinho, maravilhosa, que eu já conhecia porque ela já era médica do meu pai. Aí ele falou: vou te passar as outras duas ressonâncias, que são, lembrando que eu tinha lombar, cervical, ele passou então dorsal e crânio. E aí, na hora eu saí de lá chorando, desesperada. Isso era como se fosse ali pro dia 18, 19 de dezembro. Pedi para minha mãe ligar para a doutora Marcela, conseguiu um encaixe. E a gente deu sorte que ela estava saindo de férias naquele dia, era o último dia de trabalho dela. Ela pediu um monte de exame de sangue, pediu coleta de líquor e me indicou um médico colega dela, que é o Dr. Samuel Campos, que é quem me acompanha até hoje, especialista em esclerose múltipla, para fazer a coleta do líquor. Consegui agendar com ele. Gente, o trem aqui tá difícil. Consegui agendar com ele em uma segunda-feira, era dia 23 de dezembro. Pesquisei o exame no Google, vi que ele poderia ser dolorido, mas vi que tinha anestesia, então não me preocupei tanto. Cheguei lá no dia, chorei na frente do médico antes de começar? Chorei. Mas na minha cabeça eu não estava tão preocupada assim. Bom, então eu falei todos os meus sintomas para ele. Ele me explicou o exame e o exame foi super rápido. Eu não tive dor nenhuma, senti uma leve pressãozinha ali na lombar, onde é feito o exame, mas foi muito rápido. Até ele se surpreendeu com o quão rápido foi para conseguir encontrar o local certinho de fazer a coleta. Depois do exame, eu fiquei deitada lá uns 40 minutos, uma hora. É muito importante esse repouso depois dessa coleta, porque como retira esse líquido ali, pode dar uma diferença de pressão, de volume, não sei muito bem, e pode acontecer de você ter uma dor de cabeça muito forte, e é claro que eu tive essa dor de cabeça. Eu voltei do exame, cheguei em casa, fiquei o dia todo deitada, me hidratando, só levantava para comer alguma coisa, ir no banheiro. Mas no final do dia, não lembro se foi no final desse dia ou se foi no dia seguinte, começou a dor de cabeça. E é uma dor de cabeça, assim, que parece que vai... É uma dor de cabeça que parece que tá, assim, comprimindo sua cabeça. Então, dia 24, né, no dia seguinte, era véspera de Natal, minha família ia fazer festa. Eu me arrumei morrendo de dor de cabeça. Eu arrumava uma coisinha, eu vinha pra cama, deitava. E lá na festa também não tava me sentindo muito bem. Só que eu ainda não tinha falado para os familiares. E eu nem queria falar naquele momento enquanto eu não soubesse o que eu realmente tinha. Porque assim, gente, todo mundo fica. Eu sei que as pessoas querem ajudar, mas fica aquela situação um pouco
parece que uma pressão, sabe? Já basta a minha cabeça. Aí ainda fica todo mundo, ai, já descobriu o que é? Ai, vai no médico tal, ai, não sei o que lá. Então, assim, não queria passar por isso. O que acontece? Essa cefaleia só passa quando você deita. Então, várias vezes durante a festa, quando começava a doer muito a cabeça, primeiro eu tentava sentar, melhorava um pouquinho, mas realmente só passava quando eu deitava. Então, eu ia pro banheiro, deitava no chão, ficava ali uns 2 minutinhos, voltava pra festa. Fomos embora mais, fomos embora mais cedo. Daí, uns 2 dias depois, a dor não passava. Eu entrei em contato com o Dr. Samuel e me indicou ir no hospital. Ele falou com a médica neurologista plantonista que estava lá, explicou a situação. Fui, fiz alguns exames, tomei soro com remedinho e aí passou. E aí, os resultados de exame de sangue, da coleta de líquor que eu fiz, nem todos saíram rápido. Então, assim, eu fiz os exames ali no dia 20 de dezembro, 20 alguma coisinha. Os resultados todos, né, assim, o que faltava foi sair lá pro dia 22, 23 de janeiro. Voltei na doutora Marcela, ali pelo dia 22 de janeiro. Nisso, eu continuava com os pés formigando, continuava com a mão fraca e eu também estava com uma sensação de aperto na barriga, que é um sintoma chamado de abraço da esclerose. Eu também dei um sintoma, acho que é neurite, esqueci o nome, que é quando você abaixa assim a cabeça, você sente tipo um choquinho percorrer aqui, mas é tipo muito rápido, passa, não incomoda. Mas enfim, isso eu acho que é tipo uma sequela que ficou também, porque dependendo, até hoje, dependendo do que estiver acontecendo, eu faço e sinto isso também. Bom, então lembrando, eu tinha lesões na dorsal, cervical, tive alteração no líquor, deu presença de bandas oligoclonais. E quando a doutora Marcela viu, ela falou, olha, eu vou te passar para o doutor Samuel, ele é especialista em esclerose múltipla e nessas outras doenças, e ele vai te pedir os exames mais assertivos para a gente poder realmente ter um diagnóstico. Dependendo do que for, você já continua com ele. Então, ela me passou para repetir as ressonâncias, já que eu tinha feito ali em dezembro. Aí agora eu ia repetir as 4 de uma vez, né? Crânio, cervical, dorsal e lombar. Dia 25 de janeiro, fiz uma festinha de aniversário para comemorar, e é engraçado porque eu nunca gostei de aniversário, mas depois de tudo que eu tinha passado ali no ano passado, e toda essa investigação, já tinha passado por várias doenças, né, tipo vários exames de doenças diferentes para ver o que poderia ser. Eu estava pela primeira vez querendo celebrar a vida. Eu achava que eu estar viva era um milagre, de acordo com tudo que tinha acontecido, e eu estava começando a ver a vida assim, com os outros olhos. Nunca fui uma pessoa assim, depressiva nem nada, mas mudou muito a minha visão de vida, todo esse processo que eu passei. E consegui a consulta com o Dr. Samuel para o dia 27 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Bom, então eu mostrei todos os exames que eu tinha, falei todos os sintomas, tudo que já tinha acontecido. Perguntei para ele se ele achava que era esclerose múltipla. Ele disse que sim, que ele achava que era, mas que era bom a gente fazer alguns exames, porque existem doenças muito parecidas com a esclerose múltipla, tipo a neuromielite óptica, MOGAD. Certos tratamentos de uma doença não dão certos com a outra doença, assim como tem tratamentos que dão certo para as duas doenças. Então era muito importante a gente realmente excluir todos os outros possíveis diagnósticos para seguir com o tratamento mais assertivo. De manhã ainda não tinha saído o laudo das ressonâncias que eu fiz na sexta-feira anterior, mas quando foi final do dia, saiu o resultado, eu mandei para ele. Na mesma hora ele me ligou, perguntou se eu tinha visto o laudo, falei que sim. E ele falou, olha, tem uma lesão ativa no seu cérebro, né? Até então não tinha nenhuma lesão no cérebro. E com isso é mais uma indicação que realmente é esclerose múltipla, só que a gente precisa urgente tratar essa lesão no cérebro com pulsoterapia. Só que ele já tinha me passado alguns exames pela manhã e a pulsoterapia poderia alterar o resultado desses exames. Então era muito importante que eu fizesse esses exames naquela semana para conseguir a pulsoterapia para a semana seguinte. Eu teria que repetir a coleta de líquor, e eu tinha feito da primeira vez com ele, mas ele me recomendou orçar em um hospital aqui de Goiânia, que também faz esse exame, que talvez ficaria mais barato do que fazer com ele, pagar o laboratório, né? E realmente
Ficou um pouco mais barato, então eu agendei nesse hospital. Fui tranquila, porque eu já tinha feito o exame e já tinha dado tudo certo da outra vez. Chegando lá, eu fui para uma sala, minha mãe foi comigo, onde tinham 3 camas separadas por cortinas. E eu vi que tinha, escutei, na verdade, né, pela conversa, sabia que tinha mais 2 homens na maca do canto, mas eu não vi essas pessoas por conta da cortina estar fechada. Bom, o exame começou, estava bem tranquila. O médico falou, vou aplicar a primeira anestesia. Sentiu alguma coisa? Falei, senti. A gente sente a furadinha da agulha, sente o líquido entrando. Passou um pouquinho, ele falou, vou aplicar agora a segunda anestesia um pouco mais fundo. Sentiu alguma coisa? Eu falei, senti, mas bem leve. Aí ele falou, vou começar. Gente, toda dor que eu não senti no primeiro exame, eu senti nele. Pois não? E eu tinha pedido pra ele me falar. Oi, gente. Eu tinha pedido pra ele me falar o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo. Então ele falava, ainda tô procurando, ainda não encontrei, bati no osso. Nossa, eu suava frio, tava uma dor assim, que eu nunca tive nenhuma dor daquele tipo. Aí a enfermeira tava perto dele, né? Eu falei, moça, vem aqui me segurar. A gente fica numa posição deitada, meio que uma posição fetal. Ah, eles vai, como assim? Eu falei, olha, eu vou desmaiar. Na hora que eu desmaiar, eu vou sair da posição. Meu corpo vai relaxar, eu vou sair da posição. Me segura aqui na posição. Aí eu falei, doutor, se eu desmaiar, você consegue continuar o exame? Tipo assim, aproveita que eu tô desmaiada. Ele, não, tá bom, mas não preocupa não que você não vai desmaiar. Gente, eu não sei falar quanto tempo que foi. Parece que foi assim, uns 30 minutos essa primeira parte. E eu perguntei pra ele se tinha sedação, se tinha como eu fazer esse exame sedado. Ele falou, tem. Mas calma que vai dar certo, não vai precisar. E, gente, eu não tava aguentando. Aí ele falou, vou parar um pouquinho. E a gente só vai voltar quando você falar que pode. Tô aqui com todo o tempo do mundo, você também, fica tranquila, relaxa. Quando a gente for voltar, eu vou aplicar mais anestesia. E aí, realmente, ele esperou eu falar que podia continuar. Falei que podia continuar, ele aplicou mais anestesia, mas parece que foi a mesma coisa que nada. E eu lembro que eu contava de 1 até 10. Então, quando eu chegava no 10, eu pensava assim, quando eu chegar no 10, eu vou pedir a sedação. Aí chegava no 10, eu pensava, gente, eu tô pagando tão caro nesse exame, imagina quanto mais vai ficar para ficar sedada aqui nesse hospital. Talvez tenha que internar, né, assim, tipo, 24 horas, não sei. E que valor que vai ficar isso? Então, na hora que eu chegava no 10, eu pensava isso, pensava, vou contar de 1 até 10 de novo. Até que em alguma dessas contagens aí, ele falou, consegui, e deu tudo certo. Acabou o exame, eu fiquei de repouso. Aqueles 40 minutos, 1 hora, e ele foi pro paciente do lado. Tinha uma cortina, então não conseguia ver o que estava acontecendo, mas eu conseguia escutar. A enfermeira perguntou, você consegue subir na maca ou precisa de ajuda? E ele disse que conseguia e subiu, mas sabe assim, não parecia um barulho de alguém que subiu facilmente na cama, parece que teve alguma dificuldade. O médico fez toda a preparação, falou pra ele que iria começar, falou, vou aplicar a primeira anestesia. Sentiu alguma coisa? Ele falou, não. O médico falou, vou aplicar a segunda anestesia. Sentiu alguma coisa? E ele, não. Comecei. Tá sentindo alguma coisa? E o paciente, não. E eu, gente, como que esse homem não tá sentindo nada? Tipo assim, que sortudo, né? Não sentiu nada, eu senti tudo. Aí eles começaram a conversar, o médico perguntou o que aconteceu, e eu entendi que aquele paciente estava na cadeira de rodas. Então, assim, ele tinha perdido a sensibilidade ali dos membros inferiores, e por isso ele não estava sentindo nada de ruim do exame. Gente, na hora que eu entendi que ele estava na cadeira de rodas, foi um estalo para mim. Foi mais um daqueles insights que eu tive de a vida é maravilhosa, estar vivo e com saúde é maravilhoso, porque eu pensei, eu posso estar ruim aqui, mas eu poderia estar muito pior. Eu senti tudo de ruim nesse exame, mas esse cara não sentiu porque ele não tá sentindo as pernas dele. Ele perdeu os movimentos. Não sei se era permanente, se era temporário, não sei qual era a situação dele. Mas naquele momento eu só consegui dar graças a Deus por toda aquela dor que eu tinha acabado de sentir. E dessa vez eu não tive a bendita cefaleia. Bom, então continuando. Na semana seguinte eu consegui iniciar a pulsoterapia. Tive que falar da situação no meu trabalho. Comentei, eu não tinha falado nada pra ninguém, além da minha mãe e de 4 amigas minhas. Então, primeiro eu falei com minha amiga do RH, depois falei com o meu chefe, porque eu ia precisar me ausentar pra fazer todos esses exames e tratamento. Eu fui super acolhida, né, meu chefe, o rabo da aluna, gente. E aí, gente, uma outra coisa que eu tava bem preocupada,
Seriam 5 dias de tratamento, eu não ia ficar internada, eu acho que tem gente que fica. Então eu iria para a Unimed durante um período do dia, por 5 dias, para fazer esse tratamento. A minha mãe que iria comigo, só que o meu pai é idoso, tem algumas condições, então ele precisa dos cuidados da minha mãe ali quase que toda hora. Então foi um sufoco de pensar quem queria ficar com meu pai, pra gente poder ir, mas como que eu ia falar o que para as pessoas, tipo, fica com meu pai aqui todas essas manhãs, por quê, né? O que eu tô fazendo, o que eu e minha mãe estamos fazendo, que ninguém pode saber. Então, assim, eu lembro que eu desabafei com algumas amigas, e uma delas, a Marina, me mandou uma mensagem falando que pra eu não me preocupar, que a minha mãe teria ajuda. Porque eu também tava falando, minha mãe tá muito pesado pra ela. Eu lembro que aquela mensagem me emocionou tanto, não podia lembrar ali, eu passei meses que eu lembrava e eu chorava com aquela mensagem. E aí ela falou, eu consigo ir com você tal dia, a Fran na mesma hora, eu vou em tal dia, e depois a Raíssa, vou em tal dia. A Samara não foi dessa vez, mas ela foi depois em um dos tratamentos comigo. Então acabou que precisou da minha mãe ir comigo só 2 desses 5 dias. Gente, pra quem não sabe, a pulsoterapia é um tratamento com doses altíssimas de medicação na veia. No meu caso, eram corticoides. Então, assim, no primeiro dia do tratamento eu tava super bem, acho que eu tive uma dor de cabeça depois. Só que do segundo dia em diante eu já comecei a ter um certo mal-estar, mas isso é normal. Porém, eu não estava conseguindo me concentrar no trabalho, a cabeça ficou bem assim, confusa. E eu falei com o meu médico, com o meu chefe, meu médico me passou um atestado para o resto da semana. E é importante lembrar também que a pulsoterapia, ela é um dos tratamentos que podem ajudar com os sintomas que estão presentes. Porque o tratamento da esclerose múltipla, ele não apaga, ele não melhora o que você teve para trás. Ele só impede o surgimento de novos surtos, né? A pulsoterapia, então, pode ser que ela ajude com os sintomas passados. Então, ali no terceiro dia de pulsoterapia, eu já não tinha mais formigamento nos pés e nunca mais tive até hoje. Aquela sensação de aperto na barriga passou e a minha mão esquerda começou a melhorar ali. A pulsoterapia, assim como todo o meu tratamento, eu faço no Centro de Especialidades Unimed, aqui em Goiânia, na Rua 104. Eu também sou muito grata a todos os profissionais ali. Não lembro o nome de todos eles, lembro só de alguns, o Jefferson, o Marcos, o Wilson, mas tem muita gente maravilhosa, todos sempre me trataram super bem. E é muito bom quando o paciente tem esse cuidado dos profissionais de saúde que ele passa, né? Bom, então chegou na sexta-feira, eu já tava super inchada de corticoide, minha cabeça tava uma névoa mental, e eu lembro que eu fiquei muito agoniada ali, porque eu pensei, agora minha vida vai ser essa, eu vou ter que ficar fazendo esses tratamentos assim, eu vou ficar com a cabeça ruim, mas isso no decorrer da outra semana foi passando e tudo voltou ao normal. Aí na segunda-feira eu voltei no meu médico pra gente começar a falar do tratamento. E eu até perguntei pra ele, eu falei, mas como assim tratamento? Você falou que não tem cura. Aí ele, não, mas tem muitas doenças que não tem cura. Diabetes não tem cura, pressão alta não tem cura. E a esclerose múltipla, hoje a gente tem tratamentos de altíssima eficácia que impedem o surgimento de novas lesões e você vai ter uma vida completamente normal. Ter esse diagnóstico hoje não é mais uma sentença. Eu lembro que eu perguntei para ele se poderia ser outra coisa, não porque eu não estivesse aceitando o diagnóstico de forma alguma. Para mim aquele diagnóstico fazia todo sentido, de acordo com as coisas que eu estava sentindo, né, os sintomas. Só que na esclerose múltipla a gente não tem um exame específico para detectar a esclerose múltipla. É um diagnóstico que junta vários exames, os seus sintomas, o conhecimento do médico, né, que isso é muito importante, e a exclusão de outras doenças, né, como por exemplo, a neuromielite óptica, a MOGAD, tem exames específicos dessas doenças. Eu até comentei, são sintomas parecidos, lesões parecidas, tem alguma diferenciaçãozinha, mas é bem parecido. E elas têm exames específicos que detectam essas doenças, porém na esclerose múltipla não. Então é muito importante, né, ter todo esse correr com esses exames para você poder ter o diagnóstico mais rápido possível. Enfim, perguntei para ele, né, se poderia ser alguma outra coisa, e ele me recomendou pegar uma segunda opinião. Até fui na doutora Vanessa Costa, acho que é isso, uma querida,
Mas enfim, aí sobre o tratamento, a gente iria começar com o natalizumab. Para começar com o natalizumab, eu tinha que fazer a testagem do JC vírus. Então, esse exame ele é feito pela farmacêutica, a coleta, né? Feita pela farmacêutica que produz natalizumab. Então, eles têm um programa, que é o programa BIA, você se cadastra nesse programa e eles indicam o laboratório na sua cidade que você vai fazer a coleta. Então, assim, essa última quinzena de fevereiro foi uma correria com ir na Unimed, pedir liberação do natalizumab, fazer últimos exames. Também fui no meu oftalmo, como a esclerose múltipla pode afetar a visão, eu fiquei bem preocupada nesse sentido. Então, eu queria saber se já tinha alguma coisa afetada, né? Assim, eu não sentia, mas eu falei, vai que é alguma coisa que não é possível sentir agora. Ele passou mais exames, estava tudo certo. E é outro médico maravilhoso também, que me tranquilizou bastante, falou que tudo ia ficar bem. Em março de 2025, eu iniciei meu tratamento com natalizumab. Vocês devem estar mexendo aí, é a Lola que está empurrando vocês, tá? Desculpa. E é uma medicação que atua criando uma barreira para impedir que os anticorpos agridam o cérebro e a medula. E aí, com isso, a gente reduz o processo inflamatório. Qual que é o problema do natalizumab? Ele é muito seguro em 2 anos de uso. Porém, passou desse período, se você testar positivo para o JC vírus, ele pode aumentar a quantidade de vírus no seu corpo, isso pode levar aí a algumas outras questões. Então, assim, o ideal é que com 2 anos da medicação, você troque ela, caso você tenha o JC vírus positivo, né? Ele funciona assim, é uma infusão feita a cada 28 dias, pode ser um período um pouco maior, mas eu fazia a cada 28 dias, e dura mais ou menos 1 hora e meia. Então, eu lembro que as primeiras vezes minha mãe foi comigo, a minha amiga Samara foi comigo também, mas depois de um tempo eu ia sozinha, porque assim, eu não sentia nada, não tinha reação nenhuma, então era super tranquilo para mim e voltar de carro tranquilamente. Bom, então alguns meses depois de iniciar o tratamento, em agosto eu voltei no meu médico para fazer as ressonâncias de acompanhamento, né? E ele me sugeriu a gente já tentar ali com a Unimed a liberação do ocrelizumab, que seria o medicamento que eu iria tomar no final desses 2 anos de natalizumab. Mas já que eu teria que trocar de qualquer forma, ele sugeriu da gente tentar isso. Daí deu certo, a Unimed liberou, e uns 2, 3 meses depois, nisso eu continuei tomando natalizumab, né? Porque a gente tem que planejar a troca de medicação. Você não pode simplesmente parar, esperar ali alguns meses e ir para outra. Tem que ser no período certinho. No final de novembro, eu tomei a primeira dose do Ocrevus. Antes de tomar ele, eu precisei passar por uma médica, que eu não tô lembrando a especialidade dela agora, para ver quais vacinas eu precisava tomar. Porque, enquanto o natalizumab impede as células de entrarem no cérebro e na medula, o ocrelizumab, ele atua de uma forma que ele meio que mata um certo grupo de células de defesa. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a imunidade. A primeira dose de ocrelizumab é dividida, você não toma ela inteira. Então, você toma metade no primeiro dia agendado e dali a 15 dias você toma a outra metade. Então, antes do remédio em si, eles fazem uma infusão com antialérgico, depois um outro soro com mais alguns outros remédios, e aí depois que começa a infusão com ocrelizumab. E aí começa com uma dose baixinha, dali meia hora aumenta, com meia hora aumenta. Se você não tiver nenhuma reação, vai aumentando até chegar a um certo limite. Porém, eu tive reação alérgica. Foi bem leve, eu acho. Começou com uma coceira na garganta, e eu tive também uma coceira no ouvido. Na hora que eu vi que eu não estava conseguindo parar de coçar o ouvido, eu falei, gente, isso não tá normal, será que é reação alérgica? E foi onde eu chamei os médicos, né? Minha mãe chamou, ela estava comigo. E quando é assim, o procedimento é parar o soro, aí ele te coloca num soro normal, sem a medicação, por algum período, até que o sintoma alérgico passe. No meu caso, não passou, então a gente teve que tomar mais uma dose de antialérgico. Depois disso foi super tranquilo, a gente conseguiu aumentar a dose toda e deu tudo certo. Daí, na segunda metade, eu já tinha conversado com o meu médico dessa reação alérgica, ele passou para eu tomar 5 dias de antialérgico, né, antes do dia da medicação, aí deu tudo certo, não tive reação.
E agora em maio, o acrelizumab ele é feito de 6 em 6 meses. Então é bom que você tem um período maior aí entre os tratamentos, né? Agora em maio eu tomei a segunda dose. Também tive uma pequena reação alérgica, mas que eu já identifiquei de imediato. Falei com os enfermeiros. Enfim, tive que tomar mais uma dose de antialérgico, mas deu tudo certo também. Já saí de lá maravilhosa. Faço reposição de vitamina D. É aquela reposição normal que todo paciente autoimune tem que fazer, né? Bom, e por último, eu queria falar sobre como a esclerose múltipla mudou a minha vida para melhor. Lembrando que essa aqui é a minha experiência, eu estou falando da experiência da Maria Isabel, não estou falando da experiência de outras pessoas, estou falando da experiência da Maria Isabel hoje, não estou falando do futuro, mas eu acredito sim que já deu tudo certo, que eu estou bem, que eu não terei mais nada de sintomas. Eu falo que a minha vida mudou para melhor depois do meu diagnóstico. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que eu cuidava, assim, de questão de exercício físico, alimentação, mas era aquela coisa que passava alguns períodos sem cuidar, sem fazer exercício, às vezes mais de ano, depois voltava. Uma parte importantíssima do tratamento da esclerose múltipla, além do tratamento com a medicação, é exercício físico, alimentação, sono e controle de estresse. Então, hoje eu aprendi que eu tenho que ser prioridade na minha vida. Se eu não estiver bem fisicamente e mentalmente, nada vai fluir. Então, assim, é bem clichê, mas é aquela frase que se você não tem saúde, você não tem nada. É um fato que é de conhecimento de todo mundo, era do meu conhecimento, mas eu acho que você não se importa tanto com isso até que você passe por alguma situação assim. Então, hoje eu não descuido de mim. Pelo menos 6 vezes na semana eu tô ali fazendo algum exercício físico, eu vou pra academia, faço musculação 3 vezes na semana. Nos outros 3 dias eu faço treinos de corrida, inclusive eu dei a louca e eu me inscrevi para uma corrida de 10 quilômetros. Eu não corro nem 3 quilômetros, mas enfim, me inscrevi para uma corrida de 10 quilômetros em agosto aqui em Goiânia, que é a Maratona em Movimento, EM, né, de esclerose múltipla, voltada para a conscientização da doença, então super legal. Me inscrevi nos 10 quilômetros e eu vou fazer os 10 quilômetros. Fiz alguns meses de acompanhamento nutricional com uma nutri maravilhosa, que é a Bia. Faço terapia com a minha psicóloga maravilhosa já há uns 2 anos. Comecei ali quase que junto com os sintomas da esclerose, então acho que isso foi importantíssimo durante todo o processo de diagnóstico. Sono é o que eu ainda tô tentando melhorar, gente, vai dar certo, ainda não consegui. Mas enfim, é isso. Hoje eu sou a minha prioridade, hoje eu cuido de mim, eu escuto o meu corpo com muito mais atenção. Então assim, tudo pra mim é como se tivesse virado um pequeno milagre. A vida é um pequeno milagre, é um milagre a gente estar aqui, um pequeno não, um grande milagre, né? É um milagre a gente estar aqui, a gente estar vivo, a gente estar bem. Eu sei que é muito fácil falar isso aqui, realmente estando bem. Eu sei que não é o cenário de algumas pessoas com o mesmo diagnóstico, mas como eu disse, eu tô aqui contando a minha experiência. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês colocam aqui nos comentários. Quero trazer mais vídeos desse tema aqui para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!